E madum leba o, irinya madum leba o, irinya madum leba o, irinya ofo majeke, irinya ofo majeke, irinya madum leba o, irinya madum leba o, irinya madum leba o, irinya ofo majeke. Egbé é comunidade. Então, quando a gente pensa em comunidade, a gente pensa em coletividade. Alaquetu seria povo de Queto. Tem até uma cantiga. Alaqueture, Faraimora, Faraimora, o Faraimora, Alaqueture, Faraimora, Faraimora, o Faraimora. O povo de Queto se abrace, se reúna, se junta. Então, pensar nessa coletividade é pensar em muitas casas tradicionais da Bahia. É pensar na Casa Branca, Ianaçocá, é pensar em Iuiaxé, Pofonjá, é pensar no Iuialaqueto, é pensar em comunidades que se formaram como tradicionais, que estão distantes geograficamente, porque pensar Salvador hoje não é pensar Salvador oitocentista. E que, porém, se reencontraram nesses outros trânsitos, mas também nessas encruzilhadas, que é o centro da cidade, por exemplo. Mas que o centro da cidade, posteriormente, não deixou, se nós percebemos, traços de comunidade de culto. Então a gente também tem que pensar na ideia da geografia e da expansão da cidade, porque ela foi acontecendo, empurrando os candomblés. A gente sai da Barroquinha por volta de 1840, né? Que é mais ou menos a data que a gente tem. E o candomblé sai depois da revolta dos malês, né? Da Barroquinha, e em busca de um lugar para se instalar, consegue chegar aqui, né? Passou por alguns lugares, mas aqui foi o lugar que parou e ficou. Então aqui era uma roça, então não existia Vasco da Gama, né? Existia só o Engenho Velho da Federação. Tanto assim que esse nome Casa Branca vem por conta disso, né? Porque não tinha nenhuma casa aqui, não tinha nenhuma construção. E foi uma das primeiras construções, essa casinha branca no alto da colina. E foi uma forma de identificação, e era uma forma para as pessoas saberem onde era a Casa Branca. Aí você vai andando, 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 e olha para cima, vê uma casinha branca, é lá a Casa Branca. Então a Casa Branca começa, ela é pioneira aqui na Vasco da Gama, né? Porque naquela época não existia. Existia Engenho Velho de Brotas e Engenho Velho da Federação. Então a Casa Branca fica no meio, né? Do lado do Engenho Velho da Federação. Bem, o terreiro ele foi fundado em 1850, com a compra definitiva passado em cartório, né? Então a gente tem esse documento em mão. Mas anteriormente, a história do Ilê Maroialage, como é mais conhecido o Alaqueto, se deu pelo rapto das duas mulheres, quer dizer, duas crianças na época de 9 anos, que eram da família Aru, do rei da família Aru. Então elas vieram para cá, o Brasil, com 9 anos. A história que é contada é que elas foram compradas por um homem muito rico, do qual a gente identificou como Oxumaré, que trouxe exatamente para esse lugar da onde nós estamos. Com 23 anos, elas retornaram para a África. Uma se chamava Otompeu Jarô e a outra irmã Iabocomichô. Iabocomichô continuou na África. E Otompeu Jarô se casou com Babalaje e veio para aqui,
novamente para esse exato local e comprou as terras. E aqui a roça vivia do que construía. O terreiro começou a crescer, tiveram seus filhos de santo, ela teve seus filhos, e aí, chegando até Iaoga, que é a quinta geração, que hoje quem toma conta do terreiro é Ia Jocelina, que é filha de Iaoga, a filha, a mulher mais velha. Ela é de Nanã. Então eu sou Ia Quequerê, sou a filha mais velha de Ia Jojó, sou de Omolu. Da minha avó, Cecília do Bonocô, Cecília da Liberdade, tá? Cecília de Albaluaê, Cecília de Azoane, são todos os nomes, né, que foram a ela emprestados em virtude das suas trajetórias religiosas e a construção desta casa, já nos anos 40 e 1943, de fato, a casa abriu para o público, né? Ela recebia ali o decá e iniciava uma casa de candomblé de matriz Queto, com reis Minjeje, que não é exclusivo das casas de Queto, mas com essa nação uma proximidade maior, mas nem por isso a devoção aos caboclos foi esquecida. Então, temos Caboclo Sete Flechas, que é o caboclo da minha avó. Este terreiro pertence ao orixá Obaluaê, na terra de Queto. Azoane era o orixá da minha avó. Pertence ao orixá Xangô, né? Baru é o nosso Xangô, né? Dono desta comieira. E aqui chegamos quando o bairro se chamava Quinta das Beatas, lá por volta dos anos 40 do século passado. Antes minha avó estava no bairro da Liberdade. Ela era vidente e espírita, porque tinha também uma seção espírita, e era considerada uma das maiores olhadeiras videntes que a Bahia teve. Por essa vidência e pela sua competência religiosa, ela estabelecia gradativamente laços com as pessoas também de candomblé. Um desses principais laços que marcou a sua trajetória religiosa foi com a tradição bumbum-chê, através de mãe Caetana Solver, através de mãe Irene e através do professor Taurino, esses três irmãos que contribuíram para o alicerce religioso do terreiro Ilê Axé Maruqueto. Em um determinado momento eu vou até a igreja da Barroquinha e vou ao fundo. Salvo engano, ali é Rua Visconde de Taparica, uma rua chamada Rua da Lama. Depois eu venho descobrir que nessa região era uma região onde nagôs estavam presentes. Não só nagôs, mas negros também islamizados, malês. A gente sabe que aqui atrás, na Barroquinha, passava um rio. Não sei se Rio das Tripas, mas passava um rio. E as informações que eu tinha é que nesse rio era onde se limpava animais que eram abatidos. Não sei se para consumo ou se para práticas religiosas. Mas uma coisa é certa, e a história conta, que o candomblé da Barroquinha, que depois vai migrar para onde hoje acho que é Vasco da Gama, ele tem seu primeiro nascedouro ali. Do Cais do Porto, esse pessoal subia, e Salvador tinha uma porta, não sei se é ali na região de onde está hoje o Cine Glauber Rocha, para descer para a igreja da Barroquinha. Então eu vou identificar que é ali onde negros, nagôs, sobretudo da região de Queto, se reúnem, não só eles, mas também negros islamizados e também mestiços, e começa-se ali um local de feitura de pessoas.
o bairro cresce, essa expansão imobiliária desorganizada, né, ela se reflete principalmente nos bairros populares. Se edifica, se verticaliza, e nesse processo de verticalização perdemos, de fato, né, um pouco da nossa liberdade. Né? Hoje é um terreiro que chegou aqui primeiro de que quase todo mundo, né? E daqueles que hoje têm residência em terras que foram do terreiro, mas que não podemos evitar, frear esse processo de verticalização. Ainda que se apontasse para uma legislação específica, mas vejam, essas terras próximas do Marioqueto foram doadas a filhos de santos do Marioqueto. E logo depois a família cresce e se sente no direito de se desfazer. Né? Nem todos puderam criar um estatuto forte, jurídico consolidado, e evitando, portanto, essa dispersão da finalidade primordial, que era cercar o terreiro, tendo nos seus limites pessoas ligadas diretamente a ele, né? Ligadas à prática religiosa. Toda essa problemática, né, dada aos processos de irregularidade fundiária, né, que a gente observa ao longo de toda a cidade. E aqui também, assim como alguns outros terreiros, participa da mesma situação. Né? O crescimento da comunidade do entorno, né, a conhecidos, a parentes, ao Espírito Santo da casa, né, ao próprio crescimento dessas famílias no entorno, né, o terreiro, por doação, também vai se perdendo, por venda também, parte do território. Fizemos feira afro, não só para a comunidade do terreiro, dos terreiros, mas para a comunidade do entorno, para manter essa aliança com o entorno. Né? Porque tinha muita gente que morava aqui há 20, 30 anos e que nunca tinha entrado num terreiro porque tinha medo. Né? Então nós pensamos que o espaço de terreiro de candomblé é um espaço de cultura, é um espaço de acolhimento. Né? E por que não a comunidade estar junto com a gente? Não precisa ser do terreiro para estar junto. A existência do terreiro traz benefícios para o seu entorno. Né? E só por conta desse reconhecimento é que conseguimos permanecer aqui, apesar de todos os acontecimentos externos, né, que desequilibram um pouco as nossas concepções em relação à natureza e como o seu entorno ele é apropriado por pessoas com inclinações, com escolhas religiosas diferentes da nossa, com modos de vida diferentes do nosso, mas nós estamos aqui e permaneceremos aqui. O povo iorubano, ele não é homogêneo, Dentro das tradições iorubais, existem muitas formas e práticas, inclusive divindades diferentes. Eu acredito que esses grupos diferenciados, quando a gente fala do povo que veio de Oxobô, do estado de Oxobô, do povo que veio do estado de Ogum, do povo que veio do estado de Ijebu, essas negras e negros que foram lá capturados como escravos, aqui chegam, eles vão forçosamente ter que conviver no mesmo espaço social e no mesmo território. Olha, aqui a União Velha da Federação, por incrível que pareça, sempre foi um reduto de terreiros de candomblé. Né? Eu acredito que a nossa aliança sempre foi uma aliança muito forte, porque isso faz parte da nossa história, né? Se juntar, buscar uma estratégia de estar junto, né? Eu acho que até muito mais do que agora. Né? Eu acho que no passado a gente se juntava mais, se procurava mais, queria estar a presença do outro, saber por que o outro não veio, por que o outro não estava. E buscar mesmo ajuda, né? De um fortalecer o outro. E hoje, por conta da modernidade, as pessoas têm essa resistência de que eu acho que sei tudo, não preciso procurar o outro para me orientar ou para mim. E que não é essa a nossa história, né? A nossa história a gente precisa sempre do outro para dar o aval, do outro para dar suporte, do companheirismo, né? De estar ali
dando suporte mesmo a tudo que a gente faz dentro do terreiro de candomblé. Não se faz nada sozinho. Ela tinha as obrigações aqui, pai Procópio vinha, participava, tinha as obrigações lá, minha avó ia lá, participava. Então era uma intimidade que se tinha, que hoje poucas casas ainda continuam com essa ligação de intimidade. Antigamente se tinha essa ligação muito, muito estreita. Era uma ligação quase de sangue, apesar de serem irmãos num candomblé. Na casa de minha tia Irene, que é descendente do finado Bombochê também. Então, quer dizer, tem uma ligação com as outras casas. Essas pessoas também trocavam não só informações, mas era uma rede, eu diria que muito importante para consolidar as histórias dos candomblés, para consolidar a sua liturgia. A expressão candomblé não se faz sozinho, já dizia meu pai Nezinho. Este foi um outro país de santo muito importante dentro da estrutura desta casa, que após a presença de Procópio, assumia então as obrigações religiosas de minha mãe pastora e de minha tia Jocelina, que também era minha Ialorixá. Eu sou fruto dessa relação religiosa estreitada e de confiança absoluta no IBC Alaquetu, Terreiro do Portão. Eu sou filha de Nezinho e me orgulho muito de ser filha de Nezinho. Quanto às redes, elas existem, elas não estão só numa memória coletiva e na memória particular, afetiva do terreiro Ileaxé Maruquita. É uma memória que ela é relembrada, que ela é ativada a todo momento, nos reconhecemos, nos respeitamos, e temos orgulho desses pertencimentos. A nossa fórmula é a mesma, há mais de 200 anos. É aquela fórmula mesmo. E está dando certo até hoje, graças ao Olorum, a Xangô, né? A Nanã, agora que rege a casa, a mãe de santo. Então tem dado certo. E como o povo fala, um time que está ganhando não se mexe. E a gente não está mexendo há muito tempo. Tem coisas que era assim, pode mudar, mas tem coisas que não pode mudar. E aí a gente tem que estar, pronto para dizer aos jovens, sim, eu concordo com você que hoje tem que ser assim, mas tem coisas que não pode mudar. Tem coisas que você pode mudar, mas tem coisas que você não pode. Que os nossos ancestrais deram a volta na árvore do esquecimento, mas não esqueceu dessas coisas. Então não é agora nós que não demos volta em lugar nenhum que vamos esquecer. Porque o orixá ele vai me dizer o seguinte: a vida é difícil, mas um dia você tem a bonança. Ou seja, você não vai viver a dificuldade a vida toda. Um dia ela vai cessar. E os orixás, eles nos ensinam muito. A calma de Oxalá, o vento de Iansã, a água de Oxum, a justiça de Xangô. Tudo isso são aprendizados, são ensinamentos que essa juventude precisa saber. Precisa saber e precisa se apropriar desses saberes. Porque nós não vamos ficar para a semente. Hoje não é só tocar o atabaque. Ele tem que tocar o atabaque, mas ele tem que estudar. Com todas as dificuldades que a gente vê no ensino, na educação pública, ele tem que estudar. É assim, a educação digamos assim, é onde vai nos dar, digamos assim, caminhos para que a gente atinja outras esferas. Isso não vai dizer que você vai ficar milionário, nem que vai superar todas as dificuldades financeiras. Mas uma pessoa que lê e uma pessoa que estuda, ela é muito mais difícil de ser enganada. E assim, o nosso povo precisa estudar, porque já fomos enganados demais. Então chega, a gente precisa de ter espaço e novos protagonismos e nossos saberes. E as pessoas nos respeitam pelo que nós somos, pela nossa história e principalmente pelas histórias de nossos antepassados. As
escola, que é a escola municipal. Existe desde 76, né, porque começou com uma creche escola, né, uma creche, melhor dizendo, que tinha um sentido mais assistencialista para que as mulheres do terreiro pudessem trabalhar e ter uma segurança de deixar seus filhos com outras irmãs, né, tinha uma creche que se tornou uma escola. É uma escola municipalizada desde o ano 2000, então nós temos aqui 44 anos de existência enquanto escola. Acho que a melhor forma de se pensar, de ter pensado de compreender, melhor dizendo, o terreiro como espaço de aprendizagem, foram os mais velhos pensarem nessa arte-educação, que começou lá atrás com o mestre Didi, em 77, quando ele pensou 76, 77, quando ele pensou a creche junto com minha mãe Estela, e que se tornou essa dimensão educacional muito bonita. A importância de Oxóssi, veja a importância desse caçador, né? Que é um holodé, Oxóssi, Oxótocan, Xoxô, aquele de uma flecha só, mas que é também uma divindade ligada a essa possibilidade da inteligência. Oxóssi está ligado à inteligência. E foi essa inteligência, esse mecanismo que fez com que nós pudéssemos chegar aqui até hoje. Orixá Ibu, Holodé, Babalorixami, Moforibalé, Yami. A mulher que me raspou era de Oxóssi. Os terreiros em si, né, tratando-se do que a gente está aqui no momento Alaqueta, é um memorial vivo. E é impressa, é notória a presença da arte, da cultura, de tradição, já né, na fachada do ambiente. Então, para se observar isso, basta o querer aprender, o querer ter acesso ao conhecimento, né? E o aprendizado nos terreiros é a vivência. Na casa tem muita biã e a gente se ensina elas a fazer comida, a gente ensina a dançar, ensina a costurar, ensina a pintar roupa, tudo através daqui. Tem aula de capoeira e quando tem aula de capoeira, tem gente da comunidade que participa também da aula de capoeira. Tem filhas de santo da casa que participa e tem filhas também de Equede que participa da aula de capoeira. Aqui a gente tem um pouquinho de cada coisa para poder ensinar. Em relação principalmente, a resistência e as referências dos movimentos sociais, principalmente os movimentos sociais negros, que vem pleiteando uma outra educação, uma outra forma de educação, uma educação inclusiva. E que nessa educação fosse incluído também nos currículos elementos da cultura africana, de matriz africana, matriz indígena, certo? Para que os alunos se sintam acolhidos e que os nossos representantes, que as autoridades olhem para a educação com um olhar inclusivo, que não veja a arte negra só como folclore, mas como a arte como um elemento transformador de uma sociedade, um elemento que pode elevar a autoestima de meninos, meninas e, quiçá, até pessoas idosas. E quanto você já viu na civilização aí, que eu gosto muito de chão, quanto você já viu na civilização reinos que caíram, e o nosso reino de Candomblé continua de pé. Mesmo com toda vivo, forte, mesmo com todas as dificuldades. Sendo atacado, apedrejado. E a gente está aqui. Firme e forte, fazendo os nossos rituais e louvando os nossos orixás. E eles que nos dê muito mais força e saúde para a gente continuar e passar para muitas outras pessoas. Mas é assim, é muito bom a gente estar em outro lugar com outras pessoas, com outra comunidade, mas que fala a mesma língua, né? Que é a língua do amor, a língua do respeito, a língua do comprometimento, da fé. E é isso que a gente quer passar para os mais jovens. E por isso a gente precisa ficar perto dos mais jovens. Porque é isso que a gente está precisando, de alguma forma,
essa dinamicidade, mas que se preserve os nossos saberes. E, sobretudo, o respeito às mulheres negras, aos saberes das mulheres negras, principalmente dentro das comunidades terreiras. E respeito principalmente as mulheres negras idosas nas comunidades terreiras. Porque a gente percebe que os jovens, sim, mas um dia, eu também, quando era jovem, era rápida. Hoje eu já sinto que não tenho tanta dinamicidade quanto antes. Então a gente não pode passar atropelando todo mundo, porque um dia a gente chega lá. E precisamos que todos cheguem até lá, principalmente os jovens, que não fiquem pelo meio do caminho. Kiwaja laba ode e abuke kiwaja oberi koko kiwaja laba ode e abuke kiwaja laba ode oberi koko kiwaja laba ode e abuke kiwaja oberi koko kiwaja laba ode e abuke kiwaja laba ode oberi koko. O que eu falo para o jovem negro e de Candomblé é que ele respeite o seu ebé, respeite a sua amanhecida, respeite o seu orixá. Você vai ser tratado com o seu orixá do jeito que você trata ele. Que escutem mais a si mesmos, que olhem para dentro mais de si mesmos e procurem exercer o melhor que possam se doar. Xangô é para nós e é para vocês, com certeza, aquele orixá que vai fazer vocês se mobilizarem nesse sentido. Mesmo cansados, vocês sempre vão ter muita força, porque Xangô é essa potência. Diria aos jovens, não somente de Candomblé, mas aos jovens indistintamente, que se amem mais. Procure escutar mais os seus mais velhos, procurar seguir os bons exemplos e se preservar de tudo que existe de mal no mundo. E o jovem é o nosso futuro, né? A gente precisa passar o que é bom, esse comprometimento da nossa religião para os jovens, porque a gente precisa deixar esse legado. A gente tem que pensar que nós estamos aqui de passagem, mas que a gente tem que deixar para alguém. E que recebemos com muito suor, muito sangue. E eles não perderam a fé deles. Então é isso que eu passo, é fé, esperança de dias melhores. Jovens, essa mensagem é para vocês. A nossa história está nas suas mãos. Não podemos deixar se perder no tempo. Cultive com muito amor, muita dedicação e muita responsabilidade. Ixuí, babá, Ixuí.